Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra poderosa aos nossos corações em forma de áudio devocional. A palavra que encontra-se no livro do profeta Joel, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 20. Vamos estar lendo nessa noite a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo, como geme o gado. As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu as árvores do campo. O tema desta passagem, desta palavra é a terrível carestia causada pela lagosta e pela seca. Aleluia! O profeta Joel está falando das dificuldades que viria nos últimos tempos, que viria também sobre Israel na época da profecia. Aleluia! E nós vemos hoje a dificuldade que estamos vivenciando, né? As catástrofes, as destruições. Aleluia! Hoje mesmo eu vi, né, um vídeo falando que em Dubai, um lugar que é deserto, no deserto há só o que? Areia e sequidão. Deu uma chuva que era para chover, se eu não me engano, em 3 meses choveu em 2 horas, que alagou tudo. A chuva fez daquele lugar um rio. Um lugar que era deserto, Deus transformou em rio. Porque são sinais da volta do Senhor. E muitos falaram que depois desse eclipse do dia 8, muita coisa ia mudar. E realmente a gente já estamos vendo algumas coisas estranhas. Há um rumor que há um grande monstro, né, se movendo no mar rapidamente e em direção ao Brasil. Um grande peixe, um grande dragão, que na Bíblia esse peixe, esse dragão é conhecido como o Leviatã, o animal mais poderoso que Deus já criou, que homem nenhum pode matar. Este, se for o Leviatã da Bíblia, ferro não fura ele, bala não fura ele. Nenhuma ferramenta humana pode contra esse animal, contra esse ser. Somente o próprio Deus pode destruí-lo. E os cientistas, os pesquisadores têm acompanhado esse grande animal se mexer. Diz que ele é do tamanho praticamente de uma cidade ou de um país pequeno. Ou de um país, né? Imagine um animal desse à solta. Só Deus pode detê-lo. E o Senhor diz que nos últimos dias a gente ia ver coisas que a gente nunca viu, que a gente ia ficar abismado. E é isso que está diante dos nossos olhos. O versículo 15 diz: ai, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso.
profeta Joel disse que o dia do Senhor seria como uma assolação, como uma destruição. No tempo que a profecia foi lançada até os dias de hoje para Israel, muitas vezes se cumpriram o dia do Senhor, né? Porque muitas vezes o Senhor castigou Israel, mas o verdadeiro dia do Senhor que foi falado pelo profeta Joel, pelo profeta Amós, por Jesus e pelos seus apóstolos ainda não veio. O grande dia, o grande e terrível dia do Senhor ainda não veio. Porque para aqueles que ficar no arrebatamento será terrível, será como uma assolação do Todo-Poderoso, como o profeta Joel disse. Porventura o mantimento não está cortado diante dos nossos olhos? Nós vimos a carestia. No Brasil ainda não está como é que diz, da pior forma, porque é o país que mais exporta, que mais produz alimento. Mas nos outros países já está faltando alimento na prateleira do mercado. Já está faltando alimento. Porque aleluia, se eu não me engano, o terceiro cavaleiro, o cavaleiro do cavalo vermelho, que é a fome, guerra e espada, é o que estamos vivendo. Israel agora já sofreu um ataque do Irã e qualquer hora ele vai revidar esse ataque. As guerras só estão aumentando, as pestilências aumentando, a fome aumentando no mundo, a destruição, a água acabando com tudo, os ventos acabando com tudo, o vulcão estourando, explodindo, terremoto, tremores, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Jesus disse que no início a gente ia viver como uma mulher vive nas primeiras dores do parto, mas que depois as dores iam aumentando, intensificando. Quando a mulher vai chegando na hora de dar à luz à criança, as dores vão aumentando, e vai ficando cada vez pior, ao ponto de ficar insuportável. Quando a criança nasce, as dores estão insuportáveis, a mulher não está suportando mais quando a criança chega a nascer. Mesmo assim, de agora em diante vai ficar cada vez mais pior, mais insuportável, até Jesus vir buscar a sua igreja. E quem ficar aqui depois do arrebatamento vai ficar mais pior ainda, mais pior e mais insuportável ainda, até o fim do mundo. Aleluia. A alegria e o regozijo da casa de Deus. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? A alegria, o regozijo que as pessoas tinham em estar na igreja em si, nas quatro paredes, hoje já não tem mais. Que as igrejas estão, infelizmente, a grande maioria, eu falo sem medo, 95% das igrejas estão corrompidas. A vaidade está reinando, a usura por dinheiro está reinando, o pecado está reinando, Jezabel e Acabe está reinando. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou, a ciência aumentou. E infelizmente muitas igrejas, templos que é só parede, porque a igreja verdadeira somos nós, os servos do Senhor. Os templos estão dominados por Satanás, infelizmente. Alguns que Deus e o Espírito Santo ainda é prioridade, mas outros não. É Mamon que está reinando, é o dinheiro. Então a alegria e o regozijo de estar na casa do Senhor, o povo perdeu a alegria e o regozijo. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. Como falou os dois versículos, está tudo fora do lugar, Os animais muitas vezes passando fome. Lugares secos demais. Outros lugares a chuva acabando com tudo. Tudo fora de ordem, Muitos plantam e não colhem, a semente se secou, como diz aqui. Aleluia. No versículo 17.
os celeiros assolados, os armazéns derribados, o trigo se secou, a semente apodreceu, né? Secou, a semente apodreceu debaixo desses torrões. Como geme o gado, os animais sofrem destruição na natureza o tempo inteiro. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. A gente vê um deserto virar mar, praticamente virar rio. Só Deus pode fazer uma coisa dessa para alertar, né? Para estar dando um sinal à humanidade, dizendo: meu filho está voltando. Prepare-se, 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 povo meu. Também todos os animais, aleluia, do campo bramam a ti, porque os rios se secaram. Aleluia. E o fogo consumiu os pastos do deserto. Quantos lugares os rios secando, o próprio rio Eufrates, que é um rio bíblico, que a Bíblia diz que ele saía do jardim do Éden, está se secando, o fogo consumindo os pastos, as florestas. Então está tudo assim descontrolado, porque o Senhor está usando isso como sinal para que o seu povo acorde, que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Se prepare, preste atenção nos sinais, se apegue mais a Deus e a sua palavra, obedeça os mandamentos, viva na doutrina do corpo, da alma e do espírito. Santifique os três, porque Deus ele quer corpo, alma e espírito. Ele não é um açougueiro que quer somente o coração, não. Deus ele nos criou em três. Como ele é Pai, Filho e Espírito Santo, ele também nos criou em três. Corpo, alma e espírito, e ele quer os três de volta para ele. Então que Deus vos abençoe. Guarde essa palavra em nome de Jesus.